Olá, futuro promotor, olá, futura promotora. É muito bom te encontrar novamente aqui para revisarmos aqueles pontos importantes que poderão estar, sim, na sua prova de amanhã. E hoje, turma, nós vamos estudar, então, de maneira pontual, além do artigo 9º, que eu vou revisar contigo de novo, alguns dispositivos da parte geral do nosso código que trazem algumas diferenças pontuais para aquilo que você está acostumado do artigo 1º até o 120 do Código Comum. E eu inicio, sem mais delongas, trazendo a revisão para vocês da questão da competência. Peço que não se esqueça que a competência da Justiça Militar da União é diferente da JME nos seguintes aspectos. A Justiça Militar da União, ela julga tanto os militares quanto julga civis. A JME só julga policiais militares e bombeiros militares que pratiquem crimes militares. Esses policiais militares e bombeiros militares que praticarem um crime doloso contra a vida de um civil têm no próprio artigo 125, uma exceção da competência da JME, porque eles serão sujeitos ao tribunal do júri. A Justiça Militar da União tem competência estritamente criminal. Já a JME, onde vocês irão atuar, julga crimes militares praticados por bombeiros militares e por policiais militares, e também ela analisa questões disciplinares militares. Não esqueça que quando um crime militar praticado por policial ou bombeiro militar tiver por vítima um civil, este policial não será julgado por aquele escabinato, por aquele colegiado de primeiro grau chamado Conselho de Justiça, mas sim pelo juiz de maneira singular, beleza? Isso basta para você entender a competência da Justiça Militar. Quanto ao lugar do crime, você sabe que o direito comum adota quanto ao lugar do crime a teoria da ubiguidade, notadamente para os crimes à distância, dizendo, olha, o crime tem por lugar tanto o lugar da ação quanto o local do resultado, a teoria da ubiguidade. Aqui para nós, pessoal, se o crime for um crime de ação, a teoria também é a mesma. Perceba, considera-se praticado o crime no lugar da atividade criminosa, bem como lugar então da ação, da atividade criminosa, bem como o local em que produziu-se o resultado. A teoria da ubiguidade igual o Código Comum. Porém, sabe o que pode vir na tua prova? Se o crime for omissivo, a teoria é da ambiguidade? Não. Aí a teoria é da atividade. Percebam aqui que no caso de um crime omissivo, o lugar do crime vai ser aquele lugar em que deveria ter sido praticado a conduta que não foi, a conduta omitida. Então, para os crimes de ação, adotamos a teoria da ubiguidade. Para os crimes de omissão, adotamos a teoria da atividade. Alguns sustentam, estou entre eles, que aqui o lugar do crime é a teoria mista. Por quê? Porque ele tem ubiguidade e tem também teoria da ação, teoria da atividade. Mas você deve saber a diferença de crimes por ação, comissivos e crimes omissivos, beleza? Quanto à territorialidade, você aprende que o Código Penal Militar, o Código Penal Comum, adota a teoria da territorialidade mitigada, ou seja, ressalvados tratados, convenções internacionais, aplica-se o Código Penal Comum aos crimes praticados dentro do Estado, dentro do nosso território, perfeito? Perfeito. Excepcionalmente, nós temos a extraterritorialidade previsto no artigo 7º do Código Penal Comum, que pode ser incondicionada no inciso 1º ou condicionada nos demais. No direito castrense, cuidado. O Código Penal aplica-se fora dele. Para nós vige a extraterritorialidade. O Código Penal Militar é o único dispositivo, eu ouço dizer, que será aplicado à lei-mar. Ele será aplicado fora dos casos, nos casos fora do Brasil, tá? Aplica-se a extraterritorialidade. E cuidado, é lógico isso, porque a Justiça Militar é a única justiça que sai do Brasil. De 43 a 45, nós saímos do Brasil junto com a FEB e mais 40 militares da FAB. Nós fomos para a Itália, é a única justiça que sai do Brasil. E os crimes militares praticados na Itália foram julgados pela Justiça Militar brasileira. Beleza? Cuidado com isso.
Pessoal, o crime militar, nós falamos na revisão da semana, mas eu vou reforçar, tá? O crime militar, ele é sim considerado como crime militar quando eu tiver uma tipificação no Código Penal Militar ou nas leis penais extravagantes, ou no Código Penal Comum também, mas é necessário que haja, tá, o aperfeiçoamento dele a uma das circunstâncias do artigo 9º para o tempo de paz e no artigo 10º para o tempo de guerra. E nós já vimos o artigo 9º e eu vou aprofundar eles com vocês agora. O artigo 9º ele é considerado, olha aqui que lindo, o coraçãozinho do nosso código. Ele é o coração do código, por isso que na aula da semana eu estudei ele contigo. E o artigo 9º traz os crimes militares assim definidos. Por quê? Porque só estão presentes no nosso código, por exemplo, ingresso clandestino, deserção, dormir em serviço, embriagar-se em serviço, praticar o oficial, um comércio. Então eles são crimes militares porque só estão previstos no nosso código, tá? Não estão previstos na legislação comum. Mas quando previsto no nosso código e na legislação comum, quando isso ocorrer de maneira diversa, será crime militar. Por exemplo, o incêndio 250 do nosso código, do Código Comum, e 268 do Código Militar. Mas por que ele é um crime militar? Porque lá consta de maneira diversa praticar crime, tá? Praticar crime não, atear incêndio, colocar fogo em área sob a administração militar. Já o inciso 2º vai se aplicar aos militares da ativa. Lembra que eu falei para vocês? Militares da ativa são aqueles militares que não estão na reserva ou reformados. Esses militares são da ativa. E eles serão considerados crimes militares tanto na JMU quanto na JME. E quando eu tenho na letra A, militar contra militar em qualquer lugar, independente de um saber ou não a qualidade militar do outro, isto é crime militar. Porque quando ele não sabe a qualidade militar do outro, eu afasto ali a antiguidade dele, a superioridade ou não. Então, se um sargento agride um capitão sem saber que ele é capitão, lesão corporal. Agora, se um sargento agride um capitão sabendo que ele é capitão, é violência contra superior do artigo 157 do Código Penal Militar, e aí o crime é bem mais grave. Então, pode não saber a qualidade militar, que ainda assim o crime é militar. Também é militar quando esse militar da ativa, dentro de um quartel, agredir um civil, um militar da reserva ou um militar reformado. Também é crime militar quando esse militar da ativa estiver em serviço, ele estiver atuando em razão da função militar. Um policial militar escalado para o serviço em uma patrulha, numa patamo, por exemplo, ele está em função militar. Se ele, por exemplo, torturar alguém, será um crime de tortura julgado na Justiça Militar à luz da Lei 9455 de 97. Também é crime militar quando esses militares estiverem realizando treinamentos militares, manobras ou exercício com tiro real, por exemplo. Nesses casos, o crime será militar. Militares em manobra que resolvam furtar um ovino, uma ovelha para fazer um churrasco. Crime militar, porque eles estão em manobra. Mas, Mauro, esse ovino, essa ovelha era de um fazendeiro, um civil, não interessa. O crime é militar. E por último, também é militar quando este militar praticar um crime contra o patrimônio sob a administração militar. Lembra-se da aula da semana? Não precisa ser um patrimônio militar, basta que seja um patrimônio sob a administração militar. Este é um detalhe muito importante. E também contra a ordem administrativa militar. O que é, Mauro, ordem administrativa militar? A bem da verdade, pessoal, isso é um conceito jurídico indeterminado. E este conceito jurídico indeterminado leva algumas interpretações, às vezes, que o direito penal não gosta muito. Mas aqui, segundo a melhor doutrina, a ordem administrativa militar tem relação com o bom nome que as Forças Armadas gozam no meio da sociedade civil, beleza? E agora, o parágrafo 3º só se aplica à JMU, por quê? Você, futuro promotor, já sabe, você, futura promotora, já sabe que esse caso só se aplica na JMU porque a Justiça Militar do Estado não possui competência para julgar civil. E quando que um civil pode estar sujeito a ser julgado na Justiça Militar? Quando ele, pessoal, praticar um crime contra o patrimônio sob a administração militar. Ele ingressa em um quartel e subtrai um fuzil. Estará ele sujeito ao artigo 240 do Código Penal Militar, crime de furto militar.
Também é crime militar quando, dentro de um lugar, dentro de uma OM, este civil agredir um militar da ativa ou um servidor da Justiça Militar da União que esteja lá dentro numa ação referente ao seu cargo. Um oficial de justiça cumprindo um mandado, uma sessão de julgamento sendo realizada lá dentro, que é possível com a autorização do STM, aí nesse caso será ele praticante de um crime militar. Se um civil entrar numa unidade militar e der um tapa no rosto de um militar lá dentro, é lesão corporal do artigo 209 do Código Penal Militar. Também é quando este militar está em uma formatura e um civil pratica um crime contra ele, é o melhor exemplo. Ele está numa formatura de 20 ou dia 7 de setembro, falei na revisão da semana, e recebe um ovo que é jogado no rosto dele. Justiça Militar da União irá julgar esse civil por crime de injúria real, beleza? E também, por fim, quando fora de um lugar sujeito à administração militar, fora de uma unidade, mas ele pratica um crime contra o militar que está atuando em uma função, por exemplo, de garantia ou de preservação da lei e da ordem. Aconteceram muitos crimes desta natureza no estado do Rio de Janeiro, quando daquela intervenção na segurança pública, em que a Marinha e o Exército estavam fazendo a segurança orgânica de vários locais e, nesse caso, eram desacatados por civis que ali moravam. O STF pontificou que isto aqui é crime, essa conduta era crime militar e seriam eles julgados na Justiça Militar da União. Quando se fala, tá, em crimes dolosos contra a vida, eu reforcei durante a semana e agora aqui eu faço com que você não esqueça que quando esse crime doloso for praticado por um PM contra um civil, será ele julgado no tribunal do júri. E se for um militar das Forças Armadas, aí vai depender. Depender do quê? Se este militar das Forças Armadas praticar um crime contra a vida de um civil no contexto de atribuição que o presidente da República deu a ele ou o ministro da Defesa, em uma ação que envolva a instituição militar ou a missão militar, a segurança dessa instituição ou da missão militar, será julgado também na Justiça Militar da União. Uma sentinela que venha a matar alguém que quis entrar em um quartel. Quando houver aqui uma situação de aplicação do artigo 142, como, por exemplo, no tiro de abate previsto no Código Brasileiro de Aeronáutica, no policiamento em uma operação de combate a crimes fronteiriços, em uma atuação como polícia judiciária militar de um capitão e de um sargento, ou no GVA, garantia da votação e da apuração. Nesses casos, nós temos a competência da Justiça Militar da União. E se for fora disso, Mauro, se for fora disso, aplica-se também o parágrafo 1º, e esses militares das Forças Armadas serão julgados na Justiça Militar, serão julgados no Tribunal do Júri, beleza? E agora nós vamos ver os principais artigos da parte especial, da parte geral, perdão. O artigo 12 é um artigo importante, porque ele vai dizer o seguinte: quando um policial militar do estado do Rio Grande do Sul já está na reserva e ele é chamado pela brigada, por exemplo, para fazer a segurança em uma escola, e ele vai lá então e ele é empregado na administração para fazer a segurança dos fóruns. Temos muitos militares da reserva que fazem segurança de fórum, segurança das instalações do prédio da Justiça Estadual. Nesse caso, eles são da reserva, mas eles estão nessa figura aqui, ó, empregados na administração militar. Nas Forças Armadas, pessoal, nós chamamos isso, tá, de prestação de tarefa por tempo certo. Esses prestadores de tarefa por tempo certo são militares da reserva que são empregados na administração militar. Perfeito? Perfeito. Quando isso ocorre, a situação jurídica deles muda. Por quê? Porque eles vão se equiparar a um militar da ativa e, portanto, incidirá as condutas desses militares da reserva, empregados da administração militar, o artigo 9º, inciso 2 do CPM. Cuidado, pessoal, as infrações disciplinares da Brigada Militar e das Forças Armadas não estão, compreendidas no CPM, mas sim em regulamentos disciplinares, por exemplo, o RDBM, Regulamento Disciplinar da Brigada Militar. Você que não é do nosso estado, não se assusta quando nós falamos aqui Brigada Militar.
Nós estamos, a bem da verdade, falando sobre polícia militar. É que carinhosamente nós chamamos de brigada militar. Também, pessoal, cuidado. Como eu disse na aula da semana, o nosso CPM, ele tem uma parte geral, uma parte especial para a paz e uma parte especial para o tempo de guerra, tá? Os crimes em tempo de guerra, tá? Eles poderão estar na parte especial, mas também poderão estar na parte especial da paz ou na parte especial da guerra. Por exemplo, um furto previsto no artigo 240, que está aqui, ó, na parte especial para o tempo de paz. Na parte especial para o tempo de paz. Nesse caso, é possível que esse furto ocorra em tempo de guerra? É possível. E o que a banca te pergunta? Há uma causa de aumento de pena? Sim. Se um crime previsto para o tempo de paz for praticado em tempo de guerra, terá ele o aumento de pena aplicado na terceira fase da dosimetria da pena de 1/3, beleza? Aqui tem uma coisa que se fosse eu perguntaria para ti. Nós temos o crime consumado e tentado no artigo 18 do Código Penal Comum, você já domina. O nosso está lá no artigo 30. E ele tem uma pequena diferença. A tentativa, ela é diferente. Por quê? O crime consumado é quando reúne todos os elementos de sua definição legal. Bate as duas explicações. Quando é que o crime é tentado? Está lá no artigo 14. Quando... Artigo 14, não 18. Falei 18, não, 14. Quando, por motivos alheios à vontade do agente, o crime não se consuma. Redução de 1 a 2/3. Perfeito. Igual. Agora, é possível lá no direito comum o juiz aplicar a pena do crime consumado ao tentado? Não é possível. Ah, Mauro, salvo nos crimes de empreendimento, quando diz tentar evadir-se ou tentar evadir o preso. É outra coisa. É um crime de empreendimento. Agora, no direito penal militar, se o crime for grave, o juiz não quer nem saber se foi tentado ou consumado, ele aplica a pena do consumado. É a teoria subjetiva sendo aplicada à tentativa. E onde está esse fundamento para isso, Mauro? Aqui, ó. No caso de excepcional gravidade, aplica-se a pena do crime consumado. É o que acontece no 242 nosso, que equivale ao 157, parágrafo 3º, latrocínio. O latrocínio tentado, o juiz pode aplicar uma pena do crime consumado? Pode, tá? Por quê? Porque é um crime de excepcional gravidade. Cuidado quanto ao estado de necessidade. Você sabe que o Código Penal Comum traz o estado de necessidade como um dos elementos excludentes da ilicitude no artigo 23, ao lado da legítima defesa, do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular de direito. Beleza? Beleza. Lá nós adotamos a teoria unitária do estado de necessidade. Aqui no direito militar, calcado na teoria alemã, nós adotamos a teoria diferenciadora do estado de necessidade. O artigo 39 e o artigo 43, eles conversam. Será o estado de necessidade excludente da culpabilidade quando o agente sacrificar bens de igual valor ou sacrificar um bem de menor valor. Será excludente da ilicitude na forma do 43 quando for superior. E aqui, pessoal, essa qualidade, o valor, a valoração do bem é o que vai determinar se exclui a culpa, e essa exclusão da culpa se dará por inexigibilidade de conduta diversa, é aquilo que você aprende lá do IMPOEX, da culpabilidade, do comum. Então, quando o agente, tá? Ele está ligado por estreita relação de parentesco com uma pessoa, tá? Contra um perigo certo e atual que ele não provocou e ele vem a proteger direito próprio, tá? Desta pessoa ou mesmo alheio, sacrifica, ainda que esse direito seja superior ao direito protegido. Aqui é igual, tá? Igual ou superior. Irá excluir a culpabilidade. Então perceba aqui que o que você aprendeu lá no comum não encaixa aqui no exemplo da tábua de salvação. Quando eu, Mauro, mato alguém para pegar a tábua, lá no direito comum exclui a ilicitude pelo estado de necessidade. Aqui não. Aqui irá excluir a culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa. Se for igual, vida com vida, ou se for, tá, inferior, culpabilidade. E se for superior, Mauro, aí, tá? Se esse bem aqui
vai ser o que você evitou for inferior, tá? Porque você salvou o superior, aí sim nós temos a exclusão do crime. Então, leve a tábua da salvação como exemplo. Saiba que a teoria adotada é a diferenciadora ou teoria alemã, também são sinônimas, tá? E que se o mal evitado, tá? Se o mal evitado for superior ou igual ao alheio, e essa pessoa que você está salvando, você tem estrita relação de parentesco, excluirá a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Agora, se você praticar esse estado de necessidade, tá? E você não provocou, obviamente, nem podia de outro modo evitar, tá? Esse mal causado for inferior ao mal evitado, haverá a excludente do crime, beleza? Então, se for igual ou superior, culpabilidade, se for inferior, irá excluir o crime. Cuidado que eu falei para vocês que o artigo 9º, inciso 2, a linha A, fala que militar contra militar é crime militar. Lembra disso? E eu disse que não precisava nem saber a qualidade militar do outro. E eu disse assim, se um sargento agredir um capitão, ele sabe que o cara é capitão? Sabe. Violência contra superior. E se ele não sabe? Lesão corporal. Por quê? O artigo 47, inciso 1º, diz o seguinte, que se a qualidade de capitão de superior, tá? Ou até mesmo de inferior, se fosse um cabo, por exemplo, não é conhecida do sargento, tá? Não constitui isso crime. Então ele não vai praticar a violência contra superior, mas vai ter praticado a lesão corporal do Código Penal Militar. Cuidado, pessoal, que recentemente nós tivemos uma micro-reforma no Código Penal Militar, trazido pela Lei 14.688, e esta lei, ela possibilitou, tá? Possibilitou não, ela aperfeiçoou o Código Penal Militar ao direito constitucional, porque na Constituição nós temos que para ser punível, a pessoa tem que ter maior de 18 anos. Era possível antes, nos revogados artigos 51 e 52, que um aluno de colégio militar respondesse por crime. É óbvio que isso aí desde o dia 5 de outubro de 88 não foi recepcionado, mas estava no Código Penal Militar. E a reforma fez o quê? Revogou esses artigos e colocou ali no artigo 50 a regra esculpida lá no artigo, salvo engano, 226 da Constituição. Tá? Cuidado que no direito castrense nós temos essa figura aqui no concurso de pessoas, que é o cabeça. O que é o cabeça? Leva para a tua prova assim, se um capitão da brigada militar, da polícia militar e um soldado praticarem um crime, pouco importa se o soldado de fato manda no capitão, o soldado é o chefe desta organização e o capitão é apenas uma das pessoas que são lá na organização subordinadas ao soldado. Aqui, como ele é oficial e se for um crime militar, ele será considerado cabeça, tá? Então, quando o crime é cometido então por inferior hierárquico, sargento, e por um capitão oficial, este oficial é considerado cabeça e poderá ter, a depender do crime, uma qualificadora ou, a depender do crime, uma causa de aumento de pena. Falando em penas, no Código Penal Militar, ele não foi beneficiado pela reforma que nós tivemos no ano de 1984, que mudou do artigo 1º ao 121 do Código Penal. E lá entraram as penas restritivas de direito e saíram as penas acessórias. No Código Penal Militar não existe pena restritiva de direito e o STM não admite a aplicação de penas restritivas de direito aos condenados na Justiça Militar. Mas quais são as penas que nós temos? Nós temos as principais e as penas acessórias. Quanto às principais, você deve lembrar que a pena de morte é só em caso de guerra, ela é executada por fuzilamento. A pena de impedimento só tem na Justiça Militar da União, porque ela incide no crime do artigo 183, que é o crime de insubmissão, tá? Que é aquele menino, via de regra, que se alistou, recebeu o certificado de alistamento militar, mas não compareceu para dar início ao serviço militar obrigatório. Ele é considerado, então, insubmisso e estará sujeito ao impedimento de 1 até 2 anos. É a única pena que você aqui deve se atentar no tocante ao impedimento. E a pena de prisão, pessoal, esta pena de prisão aqui é uma pena uma PPL, tá? Uma pena privativa de liberdade,
quando o militar for condenado por uma pena de até 2 anos. O militar condenado até 2 anos, ele cumpre essa pena preso em uma unidade militar. Ele não vai para presídio, não vai para penitenciária. Reclusão e detenção, ele vai. Prisão é dentro da unidade. Não temos mais as penas de suspensão do posto e tampouco a pena de reforma. Foram penas abolidas pela micro-reforma que tivemos em 2023 pela Lei 14.688. E temos as penas acessórias. Pena acessória, princípio da gravitação jurídica, segue o principal. Quais são as penas acessórias? Perda do posto à patente e incompatibilidade, nesse caso aqui, poderá ser por pena superior a 2 anos. O que aconteceu agora com a decisão do STF sobre aquela questão lá do antigo governo Bolsonaro, que foi condenado o Bolsonaro, que é capitão, 2 generais e um almirante. Esses oficiais terão como penas acessórias a perda do posto à patente, decidida por quem? Pelo STM na Justiça Militar e, se for o caso, pelo TJM, se for um exemplo aqui numa Justiça Estadual. Então, cuidado com isso, tá? Penas acessórias e penas principais. Não esqueça da perda do posto à patente para o oficial, tá? E se for a praça, Mauro, um sargento, um soldado com a pena superior a 2 anos, eles são excluídos das Forças Armadas e aqui, se for militar das Forças Armadas, será pela própria JMU, pelo juiz que irá retirar essa pena dele. Se for na Polícia Militar, o artigo 125 diz que a perda do posto e da patente e da graduação das praças depende de decisão de tribunal. Cuidado com isso, tá? Haverá aqui então a exclusão das Forças Armadas quando a pena for superior a 2 anos e eu trago aqui, por exemplo, para vocês o Mauro Cid, aquele meu tocaio Mauro César. Eu sou Mauro César, ele também é Mauro César. Mauro César Cid, ele não perderá em tese o seu posto. Por quê? Porque a condenação dele foi de 2 anos. Deve ser superior a 2 anos, como acontecer com os outros. Cuidado que nós temos o sursi também, e usamos muito o sursi na Justiça Militar, porque nós não temos as PRDs, nós não temos as penas restritivas de direito. E o nosso sursi ele tem um prazo diferente, tá? O prazo vai ser de 3 a 5 anos de suspensão, se for pena de reclusão, e será de 2 a 4 se for pena de detenção, tá? Então, é possível que haja uma condenação a 2 anos, se for reclusão, suspende de 3 a 5. A 2 anos, se for detenção, suspende de 2 a 4 anos. E agora, nós passamos a ter, pessoal, o sursi etário para quem tem uma idade maior de 4 anos, maior de 70 anos, e também quando o estado de saúde dele, o chamado sursi humanitário. Quanto à suspensão condicional da pena, o sursi, não esqueça que o Código, no artigo 88, ele proíbe para o crime de deserção, tá? Não é possível dar sursis ao desertor. O desertor vai ter que cumprir pena, segundo o artigo 88. Mauro, é constitucional ou inconstitucional? Para o teu concurso, vale o artigo 88. A ação penal ela é proposta por vocês, pelo Ministério Público, mas recentemente nós passamos a ter, pela 14.688, expressamente a previsão da ação penal privada subsidiária da pública nos casos de inércia do Ministério Público. Antigamente era possível com fundamento no artigo 5º da Constituição. Agora não. Agora existe a previsão no parágrafo único do artigo 121 do Código Penal, tá? Cuidado, pessoal, que temos também a ação penal pública condicionada na Justiça Militar da União, mas vai ser condicionada à requisição do governo. Essa requisição que será feita, então, pelo Ministério da Justiça ou pelo ministério que o militar, hoje comando, né, que o militar está envolvido. Mas nós não temos ação penal pública condicionada à representação. Causas extintivas da punibilidade são iguais. Agora temos a previsão da anistia, graça e indulto, trazido recentemente, que nós não tínhamos, tá? E também ingressou agora a possibilidade do perdão judicial, por exemplo, no caso de homicídio doloso ou lesão corporal dolosa, quando a pena é desnecessária porque a situação fática já puniu o autor daquele crime. Beleza? O pai, por exemplo, que Deus o livre, mate a sua filha. Outra questão que eu quero é lembrar para vocês que a extinção da punibilidade pela prescrição possui 30 anos quando a pena é de morte e atualmente agora não mais é de 2, mas 3 anos, trazido no ano de 2003, quando a pena for inferior a 1 ano. Até esses dias nós tínhamos a prescrição
por 2 anos. Lembro que essa regra da prescrição ter aumentado, ela é uma novatio legis impejus, o que não pode retroagir. E cuidado com 2 prescrições aqui que são muito diferentes, tá? A prescrição para o insubmisso, aquele moleque lá que não se apresenta para o serviço militar inicial, a prescrição para ele não corre da prática do crime, mas corre quando ele completa 30 anos. Aí ela passa a correr, beleza? E no caso da deserção, mesmo que extinga a punibilidade, tá? Mesmo que corra a prescrição, essa extinção vai ocorrer aos 45 anos se for um praça ou 60 anos se for o oficial, tá? 2 prescrições aqui diferentes. A prescrição, tá? Ela é aqui da insubmissão quando o cara faz 30 anos que ela inicia e da prescrição da deserção, ela corre normalmente, mas a extinção da punibilidade só ocorre aos 45 anos de um soldado ou aos 60 anos de um tenente, por exemplo, graduados ou oficiais. E por fim, nós temos a reabilitação também na Justiça Militar, só que a reabilitação não poderá ser solicitada aos 2 anos, mas sim a partir dos 5 anos, tá, em que for extinta a pena, beleza? E 30 minutos, passei 1 minutinho, peço desculpa a vocês, mas esgotamos as partes mais importantes da parte geral do Código Penal. Boa prova amanhã, estamos juntos.